vai escoradinho no portão, vai dar o teu voto certo. Certo? Vote primeiramente em gente boa, em gente que tema a Deus. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém. E um abraço. Amém. Aleluia. Deus abençoe o pastor Percy. Parabéns pela construção. Eu quero repartir com toda a igreja, aqueles que contribuíram, aqueles que trabalharam. Nós estamos à frente, mas sozinhos nós não fazemos. Então você que está orando, você que veio trabalhar um dia, 2 dias, você que está trabalhando desde o começo, os elogios são para vocês também, tá? Deus abençoe a todos. Muitos irmãos nesse momento se colocar mais uma vez em pé, para nós estar ouvindo a palavra do Senhor, presbítero Mariano Coelho. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Amém? Quantos dormiu bem? Amém. Amém, irmãos? Se não dormiu, eu vou indicar um hotel bom para vocês. Lá na casa da irmã Hilda. Irmã Hilda? É tão bom que eu cheguei a perder o horário. Pastor José, irmã Hilda, meu Deus do céu, bom demais. Prazer revê-lo, pastor Percy, que Deus abençoe, gloriosamente, muito obrigado pelo privilégio de poder estar no campo de Muarama. Como disse ontem, trago um abraço novamente do meu paizão, pastor Luiz, ao senhor, a sua família, a irmã, Deus abençoe todos. Aquele grande homem, esses dias numa reunião de obreiro, ele disse assim, pastor José, eu dei muita risada, a partir de hoje, não aceito que me chame mais de Luizinho. A partir de hoje é Luizão. Aí todo mundo riu e falou assim, que eu ganhei um sapato que aumenta 6 centímetros. Então a partir de hoje é Luizão. Mas prazer rever todos, em nome de Jesus. Ontem foi uma bênção, tenho certeza que hoje não será diferente. Que o Senhor Jesus possa falar através da palavra, como já veio falado, através dos louvores e da oração. Quantos querem ouvir a palavra de Deus uma vez mais? Diga glória! Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21. Eu vou tentar não passar do horário, pois o cheiro está nos provocando, né? Então, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21. Capítulo 21. Então, o mais rápido termina. Até 3 horas da tarde já acabou. Não, 2 horas, tem batismo. Nós encontrou, diz amém. Amém. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto do mar de Tiberiades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava junto da praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Perguntaram-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém. Podeis tomar os assentos. Eu estive alguns meses atrás Dom Pedro, Parque Dom Pedro, no encontro da Almada, e eu comecei a ministrar essa palavra nesse texto. E hoje, quando eu acordei, me veio ele. E eu quero novamente ministrar sobre esse texto. Para quem estava lá,
observar que eu vou terminar a pregação. E para quem não está, vou passar ali desde o começo para vocês, de uma forma rápida, para nós chegarmos à conclusão do texto. Quando nós lemos os textos bíblicos, a cada um de nós nos identificamos com personagens da Bíblia. Tem irmã que quando começa a ler a Bíblia, começa a ver Ana e começa a perceber, nossa, eu me pareço um pouco com Ana, tenho algumas atitudes de Ana. Outros, quando lê a Bíblia, falam, nossa, eu tenho alguns comportamentos de Moisés, eu tenho um comportamento talvez de Davi. Não estou generalizando em todos os comportamentos, estou falando de alguns comportamentos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e eu começo a ler sobre Pedro, eu me identifico. Eu olho para Pedro e falo, eu tenho um pouquinho de Pedro, não tudo, um pouquinho. Porque se você começar a ler e estudar a Pedro, você vai ver que Pedro é elétrico, Pedro é agitado. Eu acho que toda casa tem um Pedro, toda família tem um Pedro. Aquele menino acelerado, aquele menino a 1000 por hora. Eu estou falando, tem gente que já está até assim, eu tenho um carro. Aquele menino animado, aquele menino que o pai fala, vou sair, vou junto, pai. Aonde o pai vai, quer ir? Aonde quer fazer? Quando ele se torna jovem, é aquele menino que quando a mocidade fala assim, o que vocês acham de nós comer um lanche? Ele já fala, eu pago, tem mais 5. Mas na realidade só estão combinando ainda o que vai acontecer. Mas o agitado é assim, ó, tá. Pedro é agitado, Pedro é elétrico. E quando eu vejo sim, eu sou assim. Tanto que a cara não nega. Filho de Luizinho, menino ardeiro. Hoje mudou, tá? Agitado, irmãos. E essas pessoas agitadas, elas são se envolver facilmente. Pessoas agitadas, elas se entregam. E quando elas se entregam com todo prazer. Tem pessoas, se você observar, o mais quieto, que fala menos, quando ele entra no relacionamento, como é congresso de jovem também, eu vou falar sobre isso aqui rapidinho. Quando ele entra no relacionamento e ele começa um namoro, e a moça pergunta, você me ama? Ele responde, eu estou contente. Ele pensa para falar. Quer ver o agitado? Começa a namorar no sábado, no domingo ele já fala, te amo, amor. Mas começou a namorar ontem. Não é que ele ama, é que ele quer expressar o que ele já se envolveu. Ele quer se envolver na história. Ele está namorando uma semana, ele está querendo comprar móveis para casar. Ele é agitado. E Pedro é assim. Pedro é agitado. Pedro, quando aparece algo na vida dele que ele vai entrar, ele mergulha. E quando ele mergulha de cabeça. Quer ver um exemplo? Pedro é espontâneo. Quando Jesus está pregando na beira da praia, a multidão vai apertando. Pedro vai chegar. E quando Pedro chega, a Bíblia vai dizer que Pedro está lavando a rede. E de repente pediram o barco de Pedro emprestado. E Pedro emprestou o barco para Jesus. Jesus afastou da margem e começou a ministrar a palavra. Quando terminou aquele culto, Jesus chamou Pedro para voltar para o lugar que ele estava pescando. Quando ele chegou lá, houve um milagre. Quando terminou o milagre, Pedro poderia muito bem falar assim, amém. Sabe o que Pedro fez? Olhou
Pedro, 3 vezes você vai me negar. O galo cantou. E Pedro negou Jesus quantas vezes? Pedro negou Jesus quantas vezes? Cadê o homem que falou que morria? Cadê o homem que falou que amava? Cadê o homem que se entregou? Cadê o homem que tanto falou? Cadê? Cadê? E Pedro e Jesus é crucificado. E Jesus é morto. Mas a minha Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, eu vou falar de novo aqui, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Saiu, glória a Deus aí. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aqui dentro, tudo triste, preocupado, abatido, pois Jesus foi morto. Eu imagino para Pedro ainda, e ele vai trazer uma notícia assim: ei, mulheres, vai aos discípulos, Jesus mandou falar, e diga a eles, vírgula, e a Pedro, que eu estou esperando eles lá na praia para conversar. Aí eu estou imaginando as mulheres levar notícia. Sai as mulheres, todo mundo quer silêncio, todo mundo triste. Jesus ressuscitou! Ressuscitou, ressuscitou. E ele mandou eu avisar vocês, e você, Pedro, que ele quer falar com vocês lá na praia. É mais ou menos assim. Jesus deixou muito claro. É como um pai sai de casa, e quando ele sai da sua casa, o filho mais arteiro quebra um copo, e ele liga e traz a seguinte notícia: qual é o nome do teu menino? Braz. O Braz quebrou o copo. Aí o Silas vem e fala assim: olha, avisa as crianças e o Braz que eu estou chegando. Entendeu? Diga aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que eu quero falar com eles. Jesus deixou muito claro que, olha, diga para todo mundo que eu estou chegando, mas avisa o que me negou, que eu também quero falar com ele. Avisa todo mundo para ter paz, mas fala para aquele que prometeu tanta coisa e não fez, que eu quero conversar com esse camarada. Aí eu imagino até Pedro falando assim: ô irmãs, vem cá, Jesus falou que quer falar com a gente, mas ele não citou meu nome. Olha o filho arteiro, olha o filho arteiro. Não, Pedro. Jesus citou o seu nome. Ele quer falar com você. E esse diálogo vai acontecer no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, entre Jesus e Pedro. E eu fiz questão de ler os primeiros versículos com vocês, porque está escrito assim: estavam eles juntos. Estavam eles? De novo, estavam eles? Juntos. Juntos não é ao lado. Juntos não é próximo. Sabe por quê? Eu posso estar próximo do pastor Percy e ele está conversando com o Silas, mas eu não estou prestando atenção no assunto. Eu posso estar ao lado dos pastores aqui e eles num diálogo e eu nele. Mas quando a Bíblia se refere e estavam eles juntos, quer dizer ligados no mesmo assunto. A conversa era uma só. Todo mundo estava dialogando. E de repente, do nada, Pedro para
e pesquisar, não tinha como Pedro pescar sozinho. E agora eu me pergunto, Pedro chamou alguém para pescar com ele? Não. Pedro não convidou ninguém para pescar. Pedro simplesmente disse: vou pescar. De repente eles disseram assim: vamos junto. Sabe? Deixa eu perguntar algo aqui. Olha para mim. Se já aconteceu isso com você, seja sincero. Fala aqui. Se foi só comigo, eu também aceito. Sabe aquela segunda-feira cansativa, estressante, trabalho, correria, problema na empresa, muito problema, ou talvez sem problema, mas foi cansativo? Quem já passou a segunda-feira dessa, levanta a mão. Quando dá 6 horas da tarde, seja sincero comigo aqui, igreja. Você sai do teu serviço, fala assim: hoje à noite eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Hoje eu quero chegar em casa, encostar a porta do meu quarto, colocar um CD, ou sem CD, e ficar quieto, silêncio. Fazendo o quê? Nada. Só pensando. Quem já sentiu essa vontade aqui? Levanta a mão. Olha, já sentiu? Mas Leandro, você tá... Não estou bravo. Eu só quero ficar sozinho um pouco. Já sentiu isso? Já sentiu? É Pedro. Pedro só queria ficar sozinho, para meditar nas coisas que ele fez. Mas quer ver? Vamos ver se aconteceu também. Sabe quando você pensa assim: vou para minha casa, vou ficar quieto, quero fazer nada hoje. Aí você, irmão, está indo embora. De repente você passa aqui perto da igreja e encontra o Silas. Aí o Silas fala: paz do Senhor, irmão João. Aí o irmão João fala: paz do Senhor, irmão Silas. Aí o pastor Silas fala assim: o que você vai fazer hoje? Lembra? Aí fala: caramba, queria tanto ficar em casa quieto, sem fazer nada. E o pastor está me perguntando o que eu vou fazer hoje. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso de encontrar alguém na rua? Aí você olha para ele e fala assim: então, pastor Silas, no fundo da minha casa, o meu lote está com mato dessa altura. Vou aproveitar para carpir. O que você está fazendo? Tirando o Silas da jogada. Entendeu? Aí do nada, quando você pensa, eu acho que ele vai falar: ah, que pena. O Silas olha para você e fala assim: ah, varão, eu vou junto. Sabe quando você, irmã, sai do serviço cansada, como a tua esposa, e encontra a Gisele, e a Gisele fala: irmã, como que vai? Tudo bem? O que a irmã vai fazer hoje? Ah, irmã Gisele, eu estou com a louça dessa altura para lavar. Está tirando a irmã Gisele da jogada. Você na realidade quer ficar sozinha sem falar com ninguém. A irmã Gisele olha para você: ah, filha, vou lá ajudar você a lavar. Para quem não tem louça agora, tem que sujar para lavar com a irmã Gisele. Quem já passou por isso alguma vez na vida? Por favor, levante a mão. Tem. Aconteceu com Pedro. Pedro não queria pescar. Era impossível Pedro pescar. E Pedro não chamou ninguém para pescar com ele. Mas quando Pedro vai dar a desculpa e fala: vou pescar, o povo fala: vamos junto, Pedro. E agora, para quem não quer pescar, vai ter que pescar. Mas o mar não dá para peixe, mas agora tem que pescar. E eles começam a pescar. E vão pescaria, vão pescando, e vão pescando, e vão pescando. De repente, chega Jesus na beira da praia. E quando Jesus chega, Jesus faz uma pergunta maravilhosa. Jesus pergunta assim: ei, tem alguma coisa de comer aí? Por que aí? Porque aonde Jesus estava tinha brasa, peixe e pão. Aleluia. E Jesus está perguntando: tem alguma coisa de comer aí?
meu raciocínio? Eu vou dar um exemplo. Não vai falar que o Leandro está inventando moda e está com heresia. Não, é um exemplo. Senão depois, tá? Não tinha um exemplo. Imagina o barco. Ali era como se fosse a frente do barco. Aqui é como se fosse o motor do barco. Não tinha exemplo. Motor do barco. Lá na porta era a praia. Os discípulos estavam assim, ó, desse jeito. Jesus lá, de costa para frente do barco e para frente, para traseira do barco. E Jesus diz: pega a rede. Eles pegou a rede. Lança para o lado direito do barco. O lado direito do barco dava o esquerdo dos discípulos. Porque pega a rede, pegaram a rede, lança do lado direito. Quando eles vão lançando para o lado direito, ele fala: do barco. Do barco não é o teu lado. O lado direito do barco não é o teu direito. O lado direito do barco é o teu esquerdo. Inverte. Pegou? Pegou o que o Senhor está falando aqui nessa manhã hoje? Lança a rede, mas não é do teu lado, é do meu lado. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Quem pegou essa palavra, levante a mão para dar uma glória. O grande problema é que nós entramos no ano, chamamos o pastor da igreja e falamos: pastor, esse ano é meu ano, esse ano eu vou deslanchar, esse ano meu ministério vai, esse ano me segura, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou ganhar dinheiro. Aí você pega a rede e começa só do teu jeito, e lança a rede, lança a rede, lança a rede, e Jesus está lá na praia dizendo: ah, varão, não é do teu lado não, é do meu lado que vai pescar, é do meu lado que vai ter milagre, é do meu lado que vai dar certo. Hoje é noite de inverter a rede aqui, manhã de inverter a rede. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para dar glória. Quando nós se entregamos a Jesus e deixamos o Senhor Jesus guiar a nossa vida, as coisas mudam. Há mais ou menos 2 anos atrás, pastor Manuel, ali de Goiânia, me convidou para pregar no congresso, uma congregação chamada Parque Centenário. Uma igreja muito boa, abençoada. Lá tem o pastor Donizete, chama ele de Bigode. E conversando com ele, e no domingo à noite, pastor Percy, tinha um menino lá na porta assim, ó, emburrado, blá, novo. Falei: moço, vem cá. E ele veio emburrado. Chegou bem na porta, falei: moço, eu não te conheço, mas o Senhor Jesus hoje me chama, pois Ele tem um plano na tua vida. E aí ele disse: falei: moço, você vai ganhar almas para Jesus, você vai
Tô não. Tá cantando, Diego? Também não. Mas cadê as almas? O menino não está pregando, o menino não está cantando. O que esse menino está fazendo? Diego, mas você sabe dar uma palavra na igreja? Também não. Você ora, Isto é uma vergonha. falei, Diego, mas e as almas? Tô ganhando. Falei, mas como? Olha aqui, vem cá. É mais ou menos assim. Ele me contando, o pastor Donizete e o pastor Manuel confirmou. Diz que ele vai estar andando na rua, encontra um amigo dele. Ô João, tudo bem? Vamos para a igreja hoje? Vamos? Então vamos. Aí chega lá, ele põe um cara do lado dele e fica assim, o camarada está cantando, o Diego está. Aí vem o pregador, o Diego está. Aí ele fala, quando ele fala, quer aceitar Jesus? Então vamos. Aí ele vai para casa, fala, mãe, vamos para a igreja hoje? A mãe dele fala, vamos. Aí ele leva ela para a igreja. Chega no culto, o povo canta, o povo prega. Quando ele fala assim, mãe, quer aceitar Jesus? Quero, então vamos. E ele foi ganhando gente, ele foi ganhando gente, ele foi ganhando gente, ele foi ganhando. Aí eu falei, como que está esse ano o congresso? Leandro, no ano passado, quando eu fui para a igreja, mas tinha 8 jovens. Hoje nós estamos com 35, 18 eu ganhei. Está entendendo esse mistério aqui? Está entendendo esse mistério? É noite de verter a rede aqui. Deus está falando com gente aqui. Não, você está preocupado em pregar. Está aqui ocupado. Ai, mas eu não pego o microfone. Ah, mas eu não sei falar direito. Meu irmão, é noite de verter a rede. Pois quando você pegar a tua rede, lançar do outro lado, Deus vai começar a derramar milagre. Deus vai começar a te encher de graça. Deus vai começar a trazer renovo sobre a tua casa. Deus vai trazer a tua família para a igreja. Vai trazer os teus filhos. Quando você recebe essa palavra, levante a mão para adorar a Deus. Glória. Olha o relógio, Jesus. E eles vão lançar a rede. E quando eles lançam a rede para o lado direito do mar, a rede pesa. Quando a rede pesa, a rede se enche de peixe. E eles começam a puxar a rede. De repente um vai gritar: ei, é Jesus que está na beira da praia. Pois a própria Bíblia vai dizer que não reconheceram que era Jesus. E o Senhor Jesus te traz para esse congresso, e Ele está falando com você, e você está falando, mas cadê Jesus? E Ele está falando com você, e você está pensando, mas cadê Jesus? E Ele está falando com você, e você pensa, mas cadê Jesus? Mas eu estou falando, muda de lado, trabalha diferente, seja crente diferente. Quem veio no culto ontem à noite? Tem arroz? Diga amém. Tem feijão? Diga amém. Tem ovo frito? Diga amém. Tem jurubeba? Quem lembra da jurubeba? Diz amém. Vou perguntar de novo, alguém que gosta? Oh, glória, eu vi um sim aí. Gosta, pastor Percy, de jurubeba? Eu gosto. É doce? Giló. Picanha, filé. Ontem eu falei, pastor, para a igreja, que às vezes nós temos que comer jurubeba. Mas jurubeba nem com sangue. Faz bem para a saúde. E às vezes no culto tem que ter jurubeba. Desce rasgando. É amargo, mas faz bem para muita saúde espiritual. Aleluia. Vale glória. Ontem na hora da jurubeba não teve glória, não teve aleluia. Quem sabe hoje vai ter. Diz pro Silas: ei Silas, você não vai deixar eu pregar mais aqui por causa da jurubeba. Mas vai sair uma aqui, prometo que é a única. Não sei, vamos ver até o final. Quando disseram: Pedro, é Jesus.
quando quer, pros cultos, põe o que quer, mas hoje, nessa manhã, é noite de se vestir. É manhã para transformar, é manhã para colocar roupa decente, é manhã de ter um encontro com Deus, é manhã de se arrumar. É para dar glória agora, tem uma marcadinha. Vou dar uma oportunidade, saiu glória aí. Saiu aleluia aí. Tá conversando com o Chico tá ali, Chico, é Francisco Chico. Gostei de Chico, é gago, aí conversa e pau mesmo. E ele estava me falando tantas coisas, uma delas é que, eu aprendi muita coisa com o Chico hoje. Mas um diálogo nosso disse assim, eu não sei se você já ouviu isso, pastor Brasil, quando a pessoa está pregando e fala assim, meus irmãos, aqui não tem, onde eu moro tem. Não, se eu estou falando e aqui não tem, então não é Jesus que mandou falar. Se eu estou falando, é porque tem. Se não tivesse, Jesus não estava me incomodando. Leandro, fala para se vestir. Fala que tem que se arrumar, Leandro. Fala que tem que se vestir melhor. Eu fico aqui esperando o Leandro no encontro e ele se veste como quer, se arruma como quer. Leandro, é noite de se vestir. Quando você recebe, dá uma glória a Deus. Aí ele se vestiu e foi falar com Jesus. Como eu disse, às vezes, hoje aqui é festa de mocidade e de oração. Então eu falei para os jovens, se vestir. Tem que se vestir para vir falar com Jesus. Mas uma coisa me incomoda. De vez em quando Jesus pega o Luizinho, ele é roxo, e ele é baixinho, e eu tenho o cabelo que nem ele assim, e ele vai ficando suado, e vai mexendo aqui, mano, ele vai aqui, tá aqui a jeitinho dele, e vai falando. E ele trouxe uma pregação meio assim, de vez em quando, meu pai prega, dificilmente ele prega uma jurubê. Mas de vez em quando você vai lá e tem uma jurubebinha para nós, para dar principalmente os obreiros, para dar uma reforçadinha, para dar uma acordada na vida. E de repente ele pregou, e ele entrou e moeu nessa área aqui. Quando terminou, veio uma moça andando assim, subiu em cima do púlpito e falou assim, pastor Luizinho, oi, o senhor acha que a minha roupa está indecente? Olha no púlpito. Aí meu pai olhou para ela e falou assim, filha, o duro que tá difícil olhar para você. A gente que no púlpito tem que ficar de cabeça baixa. Aí sabe o que ela falou para assim, então pastor, reclama para minha mãe,
Peixe e pão. É que as horas se foi. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre esses 3 dias. Mas eu vou falar rapidinho. Só vou dar uma passada e vou finalizar. Brasa, poder de Deus. Peixe, nós cristãos. Pão, palavra. E nós necessitamos dos 3. O grande problema é que tem gente que quer só um. Esse tempo atrás, eu estive na igreja, com todo respeito, que eu peguei o microfone e falei assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E comecei a pregar, era 8h30. 8h35 eu parei e fiquei assim pra igreja. Desse jeito. A igreja estava pulando, e gente corria, e gente vinha pra cá, e gente pra lá, e via gente, e pá. Eu falei: meu Deus. Mas eu não falei nada ainda. E o povo correndo. E eu falei: irmãos. Eu falei: ouve aqui. Quando eu começava a falar, irmãos, ouve aqui. Eles não queriam ouvir, irmãos. Aí outros dias eu fui pregar no lugar aí, e eu estou pregando, e de repente começou o cantor, e o cantor pegou, levei aquele Oliabe. E o Oliabe cantando, irmãos, e ele cantou, caiu fogo na igreja, e tinha uns jovens assim que pulava pentecostal, que eu sou pentecostal também, cheio do Espírito Santo. De repente, quando eu peguei a Bíblia, eu falei: abra a Bíblia Sagrada. Eu sou meu jeito assim. Eu começo a falar do versículo, e vou indo, quero falar da palavra primeiro. Lá no final a gente chora, a gente glorifica. Mas primeiro vou falar da palavra. Saiu 1, saiu 2, saiu 5, saiu 8, saiu 12. Falei: acho que eles não estão com a palavra. De repente o diabo saiu. Estava todo mundo lá fora assim, ó. A olhar falou: Leandro, não gostaram não. Eles querem piseiro. Eles querem o quê? Piseiro? Piseiro eles querem. Vem cá, mas é a palavra. Não precisa. Eles falou: tem que ter poder. Tem que ter pega, vamos, glória, e corre e pula. Ninguém queria ouvir eu pregar. Estava todo mundo querendo só brasa, e nada de pão. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, meu pai era pastor presidente do campo de Pitanga. E o dirigente de jovens falou assim: Leandro, amanhã você vai pregar. E eu peguei e comecei a orar. E orava. Adolescente, irmão. Só aquela semana. E orava. E no sábado eu passei orando. Não queria jogar videogame, não queria ir pra pracinha, eu não queria nada, eu só queria orar. Peguei o microfone. No outro dia, quando meu pai chegou e falou assim: quem vai pregar hoje, sábado à noite? Aí eu ouvi ela. Aí eu: Leandro não. Manda ele pregar lá na Vila Rural. Por quê? O menino é novo, papai, vai pregar aqui na sede hoje. Olha, eu já ia morrer, fiquei bravo. Ele falou assim: filha, eu preguei, amanhã você vai lá na Vila Rural. Falei: tudo bem, amanhã a Vila Rural vai ver eu que é pregador. Eu estou do fogo, eu estou na graça, e eu vou pregar mesmo. Amanhã o pau vai quebrar lá na Vila Rural. E eu fui orando. Pitanga tinha uma rural azul e branca, a gás. Chegou o irmão Hank: é você que eu vou levar, irmão Leandro. Falei: eu mesmo, vambora, varão, você vai ver o que é fogo. E foi para a Vila Rural, Leandro, estado de terra, não acabava mais, e nós não chegava naquele lugar, e não chegava. Quando chegou, falei: ô Hank, não é aqui não. Por quê? Não tem ninguém? Espera um pouquinho, filho, daqui a pouco o povo chega. E vai dando uma hora e ninguém chega. Vai dando outra hora e ninguém chega. Vai ver eu vendo a charretinha descendo lá. Falei: já vem 4 pessoas. É aqueles 4 que congregam aqui mesmo. É só esses 4. Falei: só esses 4. Eu passei a semana orando para pregar pros 4. Mas esses 4 vai ver o que é poder. Hoje eu vou chacoalhar madeira. Essa igreja vai ser impactada.
terminar um curso. Peguei desejo no meu coração, vou fazer uma faculdade de bacharel. Fui lá, fiz uma faculdade de bacharel de teologia. Agora eu sou teórico. Agora eu nego. Agora o povo vai chorar. E eu peguei o microfone, preguei. Depois de 4 anos de faculdade, quando eu terminei, ele disse: você acha que eu preciso de mais Bíblia? O pai falou de Bíblia, eu preciso de mais. Vou fazer uma outra faculdade. Vou fazer filosofia. Aí eu fiz outra faculdade de filosofia. Agora a igreja me segura. Porque agora o povo vai chorar. E eu pregava. Preguei. Quando eu estava terminando, ele disse assim. Aí eu cheguei em casa, pai, abandonou. Não. Por quê? Eu aquela vez lá, o senhor falou que eu precisava de Bíblia. E eu fiz tanto negócio aí. E eu prego para esse povo. Esse povo nem chora. Mas é claro, lembra que antigamente você só orava? Lembra? Hoje você não ora mais. Você só lê Bíblia. Entendeu? Tem gente que só quer pão. Outros só quer brasa. Tem gente que só quer o reteté, mas não vem para culto de ensino nem com fome. Tem gente que só quer doutrina, só palavra. Quando você fala, vamos para a vigília, para que vigília? Porque você precisa se encher da graça de Deus. E o peixe, né? Peixe é nosso, cristão. Deixa eu ver um negócio aqui. Sabe quando você está andando de carro aqui morando? E você olha no carro de uma pessoa e atrás tem um peixinho? Quem já viu um peixinho atrás? Levanta a mão. Quando você olha o peixinho, o que você fala? É crente. Só é crente. Quem tem, sabe? Quem já? Já viu isso? Tem um peixinho. Agora, antigamente tinha um que você colava adesivo e ele brilhava no sol assim. Agora tem uns cromadinhos mais chiques. Quando você vê um peixinho, você fala, você não é crente aí, velho. Ainda mais quando está escrito debaixo do peixinho, Jesus salva. Aí você fala, esse é pentecostal. Que além dos peixinhos tem um glória no meio. É o nosso Senhor. É o que nos representa. Nós, cristãos. Mas sabe o que me preocupa? É que no ano 53 vai falar de um rei chamado Nero. Nero odiava cristão. Nero tinha raiva de cristão. E um dia ele colocou uma lei. Quem eu ver cumprimentando o paz do Senhor, eu vou mandar matar. Eu vou mandar matar, porque eu não quero cristão aqui. Aí o que acontecia? Quando uma pessoa saía da caverna e ficava assim, e via um outro homem de encontro e ficava olhando e falava, será que é crente? Será que eu cumprimento ele com a paz do Senhor? Mas se ele for de Nero, eu vou morrer. Aí o que ele fazia? Fazia assim, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, igreja? Peixe. Quando ele fazia assim, o outro que via falava, ele é cristão. Entendeu? Paz do Senhor. Aí o outro respondia, paz do Senhor. Outros era mais corajoso. Outros chegava na terra e fazia meio assim, ó, uma meia lua, e ficava ali esperando. Jesus, não manda ninguém de Nero, porque se ver essa meia lua,